I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. Nós estamos de volta, o intervalo foi rapidinho, porque ainda tem muita coisa para discutir sobre obesidade. Aqui no estúdio está o Dr. Marco Elísio, que é médico endocrinologista, mestre pela Universidade Federal de Goiás, a Juliana Herman, que passou por uma cirurgia bariátrica há 2 anos, e o Watson Arantes Gama, que é psicólogo e presidente do Conselho Regional de Psicologia. E para emagrecer, a fórmula é simples: comer menos e praticar mais atividade física. Pelo menos parece que é simples. Muita gente tem buscado o apoio profissional. O Fernando foi conhecer um spa, que a gente vai ver agora. O termo spa tem origem na antiguidade, quando nos tempos da Roma Antiga, a aristocracia romana tinha o hábito de frequentar a estância hidromineral da cidade de Spa, localizada na província de Liege, no leste da Bélgica. As águas termais de Spa eram conhecidas pelas suas propriedades curativas. Hoje, Spa é um estabelecimento comercial que dispõe de um local elegante e com estrutura específica para oferecer aos clientes tratamento de saúde, beleza e bem-estar. E para quem tem dificuldade em perder peso sozinho, eliminar aqueles quilinhos indesejáveis e ter uma vida mais saudável, este local tranquilo e light pode ser a ajuda necessária. A funcionária pública Joana veio de Brasília para este spa em Aparecida de Goiânia. Ela vai ficar aqui por 3 meses, em busca de uma melhora na saúde. O excesso de peso acarreta vários problemas de saúde, pressão alta, problemas no fígado, e aí eu vim procurar uma reeducação alimentar para melhorar minha saúde. Querendo ou não, é um público diferenciado, né? A atenção tem que ser redobrada. A gente começa com a rotina de academia 8 horas da manhã. 8 horas da academia, de 8 às 11, com rotina de treinamento funcional, treinamentos intervalados, que está trazendo muito resultado aí pra gente no aproveitamento de gordura. Fechando esse período aí até 11 horas, a gente parte para as atividades aquáticas. E a gente repete essas atividades, esse cronograma no período da tarde, só que com atividade diferente. A gente tem um foco bem específico na musculação, que é uma coisa que no processo de emagrecimento é uma atividade que não pode faltar. Mantém a rotina de hidroginástica, mas com dinâmica diferente também, mas sempre buscando trabalhar a intensidade. E no período da noite são atividades para trazer um pouquinho mais de tranquilidade, diminuir um pouquinho mais o ritmo do dia deles. Então a gente tem yoga, tem dinâmica com a psicóloga, tem recreação, alongamento, tem aula de dança, zumba. Quem acha que a vida é fácil demais em spa, não é por aí não, né? Tem muita relação. Não, de jeito nenhum, não é nada fácil. Eu tô até com uma bolha aqui no PS, a gente sua muito. São 6 refeições ao dia, alimentação de 3 em 3 horas, suco funcional, com verduras, vários tipos de fruta. E sobremesa, acompanha sobremesa normal. O que vai mandar é mesmo a quantidade. Olha, desvendando o mito, não é só salada, inclusive tem até sobremesa, só que a quantidade é um pouquinho menor. Acho que todo mundo quer saber, a gente vai perguntar direto pro Fernando. A comida ela foi suficiente, Fernando? Depois de umas 3 horas eu fiquei com fome, mas ela falou, né, de 3 em 3 horas, então tá certo. E nada de líquido nas refeições. Tá vendo? Tá aprendendo. O Adson conhece o spa, né, Adson? Eu conheço, eu fiquei internado lá e também já fui psicólogo lá. Como que um psicólogo gordinho no spa, né? Mas na verdade eu acho que é interessante, porque é essa motivação que precisa ser feita. Então, num lugar desse, você trabalhar a motivação do sujeito e trabalhar a reflexão, que não é lá que vai manter você magro, né? Porque lá está tudo fechado, organizado para você emagrecer, com vários exercícios. O que vai mudar é o seu comportamento fora desse lugar. Então, a importância realmente de enfrentar a sua obesidade dia a dia, né? Sim. Ali é um pit stop para você poder emagrecer e depois para você continuar com as atividades. Primeiro passo, né, Wad? É o primeiro passo. Nesse dia a dia, quais foram suas maiores dificuldades após a cirurgia? A minha maior dificuldade ainda é com a atividade física, né? Mas assim, eu tive um grande problema, grande não, mas tive um problema com o dumping. Vamos até pedir para o doutor explicar, né, para
o nosso telespectador, o que é o dumping? Então, dumping, como ela mesma descreveu anteriormente, é uma sensação iminente de morte, é um mal-estar súbito, que acontece quando o paciente ingere geralmente açúcares ou gorduras em excesso, e é o alimento passa muito rápido pelo intestino, porque perde um pouco a absorção, e aí desses sintomas de náuseas, mal-estar, tontura, a pressão cai. Então esse é o que a gente chama de dumping, essa palavra em inglês que a gente chama esse mal-estar súbito em pacientes que fazem essa cirurgia, que é muito comum. E às vezes dura muito tempo pós-cirurgia. Eu tinha muito medo disso, porque eu já tinha tido relatos horrorosos, assim, né? Eu tinha muito medo. E aí eu tive. E a nutricionista que me acompanhou disse que o sonho dela era que os pacientes tivessem dumping, porque daí você fica com medo de comer alguns alimentos que engordam, né? Sim. Então... É uma boa, né? É uma boa. Mas mas é aquilo que eu disse, é um sofrimento, né? É um sofrimento que você vai ter e você realmente tem que estar bem psicologicamente para enfrentar esse tipo de situação. Porque tem casos de pessoas que estão ali alimentando, ela está no grupo social, está ali divertindo, ela entra em dumping, ela sai e às vezes ela perde a festa. Ela perde o contato com aquelas pessoas que estão ali e aí ela fica em isolamento. E aí, então, na verdade, esse medo, ele pode transformar-se em pânico, né? Quando tinha a questão do anel, eu atendi uma paciente em que ela tinha pânico de folhosas, de alface, porque a dor era muito grande. Então, toda essa adaptação é muito importante, né? Para que você realmente mude o seu eixo, né? Porque o eixo, ele muda, não foi assim que aconteceu? Foi. Na verdade, a cabeça precisa estar muito bem preparada, né? Para essa nova situação de vida. Claro que no período você vai ter alguns percalços, alguns problemas, mas no meu caso eu não deixaria de fazer o processo novamente, porque hoje a minha vida é muito melhor. Só registrando algumas participações aqui, vamos por parte. Começar do Elias Messias, ele faz uma pergunta para o Dr. Marco. Quais os riscos da cirurgia em um ambiente hospitalar, doutor? Hoje o risco da cirurgia é muito baixo. Então, hoje a mortalidade descrita na literatura é menor do que 1% com a cirurgia bariátrica, principalmente depois da realização da cirurgia laparoscópica, né? Então, os cortes são menores, a cirurgia é bem mais segura e, por exemplo, se você pegar dentro do hospital no HGG, que tem uma equipe multidisciplinar, a cirurgia ela é muito segura hoje, próxima da mortalidade de outras cirurgias. E, estatisticamente, se a gente for olhar, morrem muito mais pacientes na fila, esperando a cirurgia por doenças causadas pela obesidade grau 3, do que pela própria cirurgia. A Fabiola, terapeuta familiar, ela faz um texto aqui um pouco grande, ela fala que o acompanhamento psicológico é muito importante, mas ela também quer fazer uma pergunta aqui, por que não estende esse tratamento psicológico obrigatório? E também orientam quanto à medição sobre os odores dos gases, resultado de cirurgia. Ela acompanha alguns casos pós-cirúrgicos e ela fala que é preocupante. Na verdade, assim, as complicações pós-cirúrgicas são muitas, mas os benefícios também, né? Nós, endocrinologistas, geralmente a gente fica com o pé atrás, mas a gente não pode negar que os resultados dos pacientes que têm obesidade grau 3, com diabetes, com hipertensão, salvam muitas vidas. A cirurgia bariátrica ela tem um benefício imensurável, era um tratamento que, se não existisse, grande parte dos pacientes com obesidade grau 3, sem dúvida nenhuma, acabariam morrendo de infarto, derrame, diabetes. Normalmente os pacientes são informados. Sim, eles têm que ter noção de tudo isso. Com certeza você sabia que poderia ter o dumping, que poderia ter náuseas, vômitos, né? Então isso se o paciente está ciente das possíveis complicações, o paciente consegue lidar com isso muito bem, né? Agora tem que pesar os riscos e os benefícios, mas sem dúvida nenhuma, quando bem indicada, os benefícios são muito grandes. Eu acho que a Fabíola ela traz uma reflexão sobre a questão com a família, né? Porque a família também ela vai mudar também. Essa pessoa muda, então a família ela realmente tem que mudar. Inclusive ela falou do odor do flato, né? Sim. E isso é uma coisa que é complicada, né? Na relação com o cônjuge, né? Então são situações em que esse indivíduo ele vai viver como se fossem coisas novas e essa família ela tem que ser preparada. Por isso eu estou batendo muito nessa questão da questão crônica. Vai continuar com várias coisas. A pessoa realmente
que está com grau 3, ela tem essa necessidade, que é que eu entendi aí que o doutor falou, mas que realmente N situações vão mudar e esse indivíduo ele tem que estar preparado para isso. E aí, nesse caso, o que ela está dizendo, a questão de ser obrigatório, né, o pós-operatório, né, a continuidade do processo psicoterapêutico. Teoricamente seria obrigatório. Acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, que é importante, com educador físico, endocrinologista, porque a doença é multifatorial, né? E a pessoa manter esse incentivo para o exercício, para a alimentação adequada, precisa de uma ajuda do profissional, não pode ficar pesquisando na internet, dietas, porque as pessoas fazem isso, né? Hoje pesquisa muito na internet, com amigo, a dieta que ela está fazendo agora, pós-bariátrica, da dieta dos artistas de Hollywood, a dieta da sopa, proteína, do abacaxi. da lua, né? Juliana, isso é muito ruim. Você faz ainda esse acompanhamento? Faço. Com quais profissionais? Eu faço com o psicólogo, com o endócrino e o meu médico que me operou. O médico que me operou, ele me acompanha a cada 6 meses, né? E com a nutricionista. O Diego, o Thiago, o Júnior e também o Luciano falam que estão adorando o programa, o tema. Inclusive o Luciano falou que emagreceu 47 quilos em 3 anos, graças ao SPA, que foi mostrado na reportagem. E tem a participação aqui também da Simara Showkrovski, alguma coisa assim. Ela fala, gostaria de saber se alimentar bem como alimentar bem, né, com tanto agrotóxico e hormônio. É complicado, né? Hoje em dia a gente não sabe mais para onde a gente vai, né? É tanta opção, mas ao mesmo tempo a gente observa que os alimentos hoje, os mais baratos, os mais rápidos, são os piores, né? Então hoje você tem uma alimentação saudáveis, livres de agrotóxicos, você precisa de tempo, você precisa se organizar, e a gente até que tenta ensinar isso, precisa de dinheiro, né? Hoje, se a gente observar os índices de obesidade, é muito mais alto na população pobre do que na população que tem condição financeira. Isso porque os alimentos pobres e que dão ganho de peso muito calórico são mais baratos. É importante esse pobre, porque é pobre de nutrientes. Pobre de nutrientes, né? Pobre, basicamente assim, não tem vitaminas e isso faz do alimento ser mais barato. E se a gente olhar assim, na verdade, para esse aumento da obesidade nesses últimos anos e perguntar por que isso está acontecendo, e a gente às vezes acaba culpando o próprio governo por essa evolução toda, mas o Brasil ele foi elogiado nos últimos anos. A gente tem alguns grupos internacionais que cuidam e estudam da obesidade. Então a Força Tarefa Internacional fez um elogio para o Brasil, porque nosso país, por exemplo, hoje tem leis que estão tentando mudar um pouco esse panorama em termos de alimentação. O orçamento, por exemplo, para o plano alimentar das escolas, hoje obriga que pelo menos 30% tem que ter alimentação vinda da agricultura familiar, frescos, alimentos frescos. Tem até uma luta do CONANDA, né, com a questão da criança, de não vincular um determinado tipo de coisas infantis com alimentação. Sim, vou falar o nome isso aqui. nos Estados Unidos já é forte. Já é forte. A Anvisa a Anvisa já bloqueou essa propaganda de alimentos ricos em gorduras, sal, sódio. Com personagens conhecidos. Para criança, voltados para criança. Né? E as prateleiras são todas coloridas, né? Aquele tipo de alimentação rico em açúcar. Sim. E o governo conseguiu aumentar, por exemplo, o aleitamento, que é fundamental para evitar a obesidade infantil. Na década passada, as mães amamentavam 3 meses. Hoje, no último levantamento de 2008, elas amamentam 12 meses. Isso é fundamental. Isso faz parte de um programa que o governo estabeleceu para tentar aumentar o aleitamento materno e evitar as fórmulas infantis. E isso diminui economicamente, né? Sim, a mãe economiza e do ponto de vista de prevenção é fundamental. Chegou a participação aqui da Luciene Martins, uma pergunta para a Juliana. Sobre autoestima, aumentou, que ela tem a dúvida também se vai fazer a cirurgia bariátrica, ela quer saber como que ficou a sua cabeça, autoestima pós-cirúrgico. Melhorou muito, mas existiu um momento, eu demorei para me enxergar magra, né? Demorei 6 meses para me enxergar, já estava mais magra, mas é um processo, né? E hoje em dia eu tô ótima. Você vai percebendo no dia a dia, a roupa já começava a sobrar? Na hora da roupa, de você olhar e começar a vestir a roupa, quando você começa a vestir baque, né? E perceber que tá grande, eu fiquei até emocionada. Gente, é bonito isso.
E isso porque ela tá o quê? Com equipe multiprofissional. Agora tem pessoas que não se enxergam e aí pode ter o quê? Anorexia, bulimia, porque não se vê naquele corpo. E aí ela realmente está fazendo tudo direitinho. É muito bom isso. Importante. Olha, gente, importante. Infelizmente o nosso tempo acabou, a gente deve ter mais participações e tínhamos também outras perguntas, mas eu quero agradecer muito a presença do Dr. Marco Elísio, da Juliana Herman, do Watson Arantes Gama e do Fernando Paes também. No sábado, às 7 horas da noite, você confere a reprise desse programa e agora você fica com o Jornal da Cultura. Até mais. Can you hear me? I'm in